Fala pessoal, tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui da nossa Casa Serena com bastante coisa para mostrar, hein? Vocês podem ver ao meu fundo que a gente já teve uma mudança na fachada, desmanchamos aquele quartinho que a gente tinha para armazenar materiais e tudo mais, então a gente está entrando, a gente está saindo na verdade da nossa fase inicial, que é a parte cinza, né, a parte civil, e começando a entrar em acabamentos, então bora lá para dentro, vou mostrar para vocês. Então aqui na parte interna, o que a gente atacou no último mês, vamos dizer assim, a gente atacou principalmente a parte de infraestrutura, finalização da parte da infraestrutura e também da parte de cabeamentos. Então, como que normalmente a gente faz? Como vocês viram na última vez que a gente esteve aqui, a gente estava com a parte do telhado, né, toda a estrutura montada, mas a gente ainda não tinha finalizado as próximas etapas de infraestrutura para liberar realmente esse fechamento. E depois disso, então, a gente finalizou toda a parte de telhado, cobriu a casa, então hoje a casa está totalmente coberta, as telhas colocadas, rufos, pingadeiras, tudo pronto. E aí, com isso, eu consigo liberar as etapas internas e, no caso, a gente começa a entrar em acabamento. Um dos próximos serviços que a gente tem após essa finalização da etapa civil é o nosso forro de gesso, que a gente já está trabalhando nele, já começou a entrar nessa etapa onde eu começo a trabalhar com duas equipes em conjunto, então eu não tenho mais só a equipe civil nessa obra, então eu estou trabalhando com forro de gesso que vocês vão ver daqui a pouco e também estou trabalhando com par de contrapiso. Só que para eu liberar a questão da entrada da equipe de forro de gesso, eu preciso fazer toda a minha parte de cabeamento que vai ficar dentro do meu forro, meus cabeamentos de iluminação. Então aqui mesmo nessa parte da cozinha eu tenho toda a parte, né, no caso de cabeamento já passado, finalizado, então eu tenho ponto de iluminação, ponto de spot, eu tenho uma coifa aqui que no caso vai ficar fixada no teto, então a ponto de alimentação da coifa e em todo o restante da casa, toda a questão de cabeamento, né? Então, por exemplo, par de tomadas de uso geral já estão todas colocadas, que no caso a gente vai utilizar para um carregador, para um ponto de TV, algo nesse sentido, e também nossas tomadas específicas. É muito importante no seu projeto, né, que você tenha um projeto elétrico para ter essas definições, principalmente quando a gente tem esses pontos específicos de uso. Uma tomada para uma air fryer, por exemplo, uma tomada para um forno elétrico, não é a mesma tomada que você vai utilizar para, por exemplo, colocar a sua TV, para ligar a sua TV, pois ela é uma tomada de uso específico. Então, o circuito dela é diferente, o cabeamento dela é diferente para suportar o que esse equipamento vai exigir no caso da nossa parte elétrica. Então, começando aqui dos fundos da casa, né, no nosso quarto do casal, então a gente está vindo daqui para frente da casa, entrando com os acabamentos, portanto aqui eu já tenho meu contrapiso. Então aqui eu tenho um contrapiso de cerca de 5 centímetros de altura e depois, né, no caso aqui a gente vai trabalhar com piso vinílico, que eu ainda vou entrar o piso vinílico como acabamento. Sempre digo essa questão, a gente tem um vídeo aqui falando da importância de definição dos níveis do nosso contrapiso. Então aqui a gente fez o contrapiso, já fez toda a parte de conferência. Normalmente eu gosto de conferir com nível a laser, que joga então, né, um raio de laser. E eu vou conferindo ponto por ponto, porque se a gente erra, por exemplo, na hora da execução da parte do nosso contrapiso, aqui eu tenho só uma passagem, mas vamos supor que aqui fosse uma porta, e eu tivesse, por exemplo, uma soleira aqui. Se eu deixo meu contrapiso nesse ponto aqui desnivelado de alguma forma, na hora de eu colocar essa soleira, pode ser que a soleira também não consiga ficar exatamente da forma que eu preciso, que é nivelado. Isso pode dar um problema depois lá na frente na minha porta. Portanto, essa conferência de nível de contrapiso é muito importante. Não deixe isso daí passar na sua obra. Então, em paralelo com o contrapiso, a gente fez o contrapiso e em seguida quem entrou foi a equipe de forro. Então, já estou com o forro colocado aqui no quarto do casal também. E antes, né, da gente entrar com o forro, existem dois pontos principais que a gente tem que deixar pronto, como eu disse. O primeiro é a nossa parte de cobertura, porque se eu não estou com essa casa totalmente coberta, com rufos, com calhas, com par de pingadeira, tudo funcionando, quando vier uma chuva, já começa a molhar esse forro, né? Vai começar a pingar e molhar esse forro, e pode ser que você acabe perdendo esse material, né? As placas de gesso aí, vai ter que fazer uma troca. Além disso, para eu entrar também, tem que trabalhar muito bem esse cronograma para que a equipe de elétrica entre, faça a sua parte, faça toda a parte de cabeamento, como vocês viram lá na área da cozinha, deixe tudo isso pronto para aí então eu poder entrar com o meu forro. Então isso aqui já foi feito, toda a parte de infraestrutura e passagem de cabos já está feita aqui na Casa Serena e agora a gente está indo fazendo o forro. Nesse quarto já está feito e nós já temos outros ambientes com forro colocado também. Então da parte de cabeamento, como eu disse antes também, a gente já passou de toda a questão também de tomadas. Então aqui nós temos no quarto, né, onde vai ficar a parte de TV e tudo mais, com todo o cabeamento já colocado e os demais pontos. Aí nós entramos, né, num ponto importante, eu mostrei no último vídeo também o nosso contramarco, só que ele ainda não estava colocado. Então aqui nós temos um contramarco colocado, tem alguns itens muito importantes de contramarco para garantir que não vai entrar água na sua casa, que a gente precisa olhar aqui. Então o primeiro ponto é instalação de contramarco. Eu preciso garantir que esse cara esteja no prumo
e no esquadro. Isso é padrão para qualquer tipo de etapa de execução de serviços, mas o contramarco ele é um gabarito que vai receber depois da nossa porta e, portanto, se ele for colocado de uma forma incorreta, o que vai acontecer é que eu vou ter problema nessa porta. Esse é o primeiro ponto. O segundo é em relação ao meu requadro. Aqui o pessoal tá vindo fazendo o requadro, que no caso é essa, tá deixando plano essa parte, então até então estava mais ou menos como vocês estão vendo nessa lateral aqui, estava sem acabamento, que a gente estava com o tijolo ainda, e aqui já tá com a parte requadrada. Uma dica que eu sempre dou na hora de fazer esse requadro é que eu acabei de dizer que a gente tem que sempre deixar, no caso, no nível, no esquadro e tudo mais, no prumo no caso. Porém aqui é interessante eu deixar um pouquinho fora de esquadro. O que eu quero dizer? Quando eu deixo, né, no caso, o meu ponto de referência vai ser essa parte interna do perfil, do contramarco, e eu gosto de deixar um pouquinho aberto o meu reboco, porque isso facilita na hora que essa porta for entrar. Se não eu deixar isso 100% no esquadro e, por exemplo, eu perder 1 milímetro, 2 milímetros na hora de fazer esse reboco, esse requadro, pode ser que esse 1 milímetro a mais, 2 milímetros vai fazer com que na hora que eu for colocar essa janela, isso pegue nesse requadro e essa janela não entre, essa porta não entre no caso. Aí vai ter que fazer uma quebradeira aqui para poder entrar na porta. Dica de quem já passou por isso, anotem essa aí. Depois disso a gente ainda vai ter o quê? Esse ponto que eu tenho de entrada de água, entrada no caso, onde vai entrar minha porta, é um ponto que pode acontecer de entrar água. Então o que a gente gosta de fazer também, essa massa de reboco que a gente utiliza aqui, a gente utiliza um produto impermeabilizante, hidrofugante no caso, na mistura dessa massa, para garantir que mesmo que isso molhe com o tempo e venha uma baita de uma chuva, como isso aqui é impermeável, não vai passar essa água para dentro. Muita gente tem problema exatamente nessa peça aqui, e nesse encontro, né, que eu tenho entre a minha alvenaria reboco com a janela, de ficar entrando água por aqui. Então fazendo isso eu garanto que isso não vai acontecer. Esse foi então mais um vídeo aqui da Casa Serena com suas atualizações. Se ele te ajudou de alguma forma, deixe seu curtir, se inscreva no canal. E a gente se vê no próximo vídeo.